Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live e hoje eu tenho um convidado especial. Vamos lá, vamos entrando. Quem estiver chegando aí, oi Thay, boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Já vai clicando aí no aviãozinho, vai chamando essa galera para participar, porque essa história hoje desse nosso amigo promete, viu? Vai chamando aí no aviãozinho, eu tô chamando algumas pessoas aqui. E a gente já já vai colocar ele aí, vai começar. Deixa eu só chamar algumas pessoas pra gente começar a nossa live. Hoje vai ser top, tenho certeza disso. Boa noite, Marconi, seja bem-vindo. Hoje a gente tem uma história de sucesso aqui, de superação, de uma pessoa muito querida, que foi embora de Salvador, trabalhou comigo há um tempo atrás na Oi. E ele vai contar como foi que tudo aconteceu na vida dele, como ele superou um problema de saúde, se tornou um atleta. É dos nossos, Marconi. Vai chamando aí a galera, eu já tô mandando aqui o aviãozinho, chamando algumas pessoas pra gente começar. Ricardo, eu já vou chamar você pra você entrar e a gente já começa. Deixa eu só colocar aqui, cadê? Vamos lá. Vamos lá? Olha aí. E aí, meu Oi, amigo? Dé, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Seja E bem-vindo. você? Eu tô em paz, graças a Deus. Me Coisa conte, boa. Quanto só me tempo? diga, pois é, que horas são aí? São 10 Aqui, horas? 11 horas. 11 horas Eita, agora. 11 horas. Já vi que Gente, tem um bocado de gente aí da nossa época aí na ó, live. Thaís aí falando quanto tempo. Na hora que eu Oi, mandei pra Thay. ela fez que coisa boa. Eu fiz, pois é, ele vai estar aqui comigo contando um pouquinho dessa história. E Ah, Ana, minha que linda, seja joia. bem-vinda. Tá aí, vai chamando esse povo aí da Oi pra matar a saudade de Ricardo. Cadê essa galera? Olha ela falando aí. Aí, até minha mãe entrou aí agora na live pra matar a saudade. Cadê ela? Tá aqui em Salvador? Tá em Salvador, aí dando tchauzinho. Nossa, tem quanto tempo que você não vem aqui? Eu fui ano passado, agora no Natal. Passei aí Natal e Ano Novo. Já fazia 4 anos, né? Que eu tô aqui na Caramba. Espanha. E quase todo ano eu vou, mas eu nunca tinha ido nessa época de festa, né? De Natal e Ano Novo. E é importante, né? Minha família ela é muito unida, a família de minha esposa também. E aí foi bem legal. Foi também boda de ouro de meus sogros. Aí a gente aproveitou tudo, né? Tudo junto e passamos aí 28 dias aí em Salvador. Deu pra matar a saudade. Eita, coisa boa. Ó, tá dizendo que tá chamando. Vai chamando aí essa galera. Mas a gente vai Vamos começar lá. a É, falar. aos poucos o pessoal vai entrando. Vai entrando. A gente vai começar a falar porque eu tenho certeza que Ricardo tem uma história muito bacana, muito bonita. Guilherme, seja bem-vindo. Guilherme de Portugal. Senti sua falta ontem na live, que não apareceu. Ele sempre me prestigia. O Ricardo, gente, tem uma história muito bacana, uma história muito bonita de superação. Nós trabalhamos na Oi. Você saiu da Oi que ano, Ricardo? 2012, 2012. Eu depois de saí. 12 anos. Eu fiquei 14 anos. Eu saí em 14, né? 2017, 18, 17 para 18, uma coisa assim. Eu fiquei 12 anos lá. É uma vida, na verdade, né, que a Ah, gente passa vida, lá é. dentro. Eu saí naquele processo de fusão com Portugal Telecom, aquela confusão que acabou que não deu em nada, né? Foi. Mas meu setor ele voltou para relações institucionais, aí teve corte, ninguém podia ser reaproveitado em outra área. E acabou que foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida, né? Na época eu lembro que o chão abriu, né? E parecia que o mundo tinha acabado, né? Porque eu não sei se você se lembra, mas eu era sozinho no meu setor, né? Lembro? Eu me reportava diretamente à matriz, né? Então minha gerência ficava no Rio de Janeiro, então eu me sentia numa segurança de emprego público praticamente, né? Porque precisava da pessoa que trabalhasse diretamente com a Anatel, com o governo, e eu fazia, modéstia à parte, eu fazia bem meu trabalho, né?
Então, a gente tocava bem, tinha um bom relacionamento, a gente conseguia fazer, né, grandes acordos junto com a agência de telecomunicações e de repente, de um dia para o outro, me recebo um telefonema, né, e Ricardo, o setor tá acabando. Caramba, E aí foi, depois de 12 anos lá dentro, uma carreira toda, né, ali dentro verdade. bem, mas é isso, é a males que vem para bem, né? Pois é, verdade. E o tema das minhas lives que eu tenho feito é justamente a respeito disso. Ó, Thaisa tá dizendo que em janeiro faz 20 anos. Pense aí. 20 anos, é Entrou isso com mesmo. quantos anos, tá? E foi menor aprendiz, Tá, foi? tá, entrou O- mais ou menos na mesma época que eu ali na Oi, né? Vai fazer 20 anos, é Que mais era ou menos na Telemar mesma época. ainda. Não era- Era vocês entraram na Telemar, era Telemar. Telemar. A gente participou de todo o processo de migração da Telemar para Oi e da parte de concessão da exploração da telefonia móvel, né? Que não Sim, tinha, não existia na época, era só o fixo, né? A verdade. gente passou de todo esse processo, foi bem, muito trabalho. Aí, Olha ela 2001, botando aí, ó. 2001 no no PAN, exatamente. Um plano de antecipação de metas ali. É isso aí. Eita! É, Eu tenho trazido, Ricardo, justamente. Eu comecei, na verdade, com essa sessão de lives em abril desse ano, falando sobre a questão desse momento desafiador que nós estamos vivendo, que foi o isso. coronavírus, que demitiu muitas pessoas e muitas pessoas com medo. As pessoas estão em casa com a incerteza do dia de amanhã, não sabem como é que vão ficar seus empregos. E muita gente me ligando, me procurando, me pedindo ajuda. E eu tive essa ideia do fui demitido e agora o que fazer? E vim trazendo pessoas que tiveram histórias de superação, que venceram aí nesse Uhum. período de pandemia e antes também da pandemia. E quando eu te vi outro dia no Instagram, eu digo assim: ai meu Deus, Ricardo, como é que eu não lembrei dele antes? Porque eu fico procurando as pessoas para estar trazendo para que outras pessoas se inspirem nessas histórias de transformação de sucesso. E a sua história é uma história muito bonita, porque você teve um problema grave de saúde, eu lembro dessa Sim. época, você teve um problema grave de saúde. E eu queria que Trabalhando na você. Oi ainda. Oi? Eu ainda trabalhava lá na Oi. Ainda trabalhava lá. E aí eu queria que você contasse como foi que você descobriu isso, como foi que tudo aconteceu e de repente você se tornou um atleta. Vamos lá? Tá, vamos lá. Ah, na verdade, minha vida de atleta, ela, desde que eu me conheço por gente, eu faço esporte, eu adoro esporte. Joguei no Bahia, né? Eu fui goleiro do Bahia. Joguei dos 11 aos 18 anos, só que eu não cresci. E aí, meus irmãos todos grandes, eu com 13 anos, eu tinha a altura que eu tenho hoje, né? 1,74 m. E aí todo mundo pensava que eu ia ser grande como meu pai, né? O irmão de meu pai tem tinha mais de 1,90 m e de repente eu estacionei, né? Aí eu vi que não era. Ao mesmo tempo eu tinha um vizinho meu que naquela época de Bruce Lee, Van Damme e tal, e ele lutava e eu sofria bullying no colégio também. Então eu comecei a praticar artes marciais depois de assistir muito filme de Rock Balboa. E aí, quando eu deixei o futebol, eu levei as artes marciais um pouco mais a sério, né? Então, eu sou faixa preta de 4 artes marciais hoje, né? De Caramba. kickboxing, de muay thai, de jiu-jitsu e goshin-jitsu, né? Que é uma defesa pessoal. Então, eu me dediquei às artes marciais e ao mesmo tempo eu não queria nada com estudo, né? E aí, minha mãe sempre cobrando, cobrando, cobrando. E um dia eu disse, não, eu vou fazer um vestibular. E fiz escondido, passei no vestibular para administração de empresas. E aí, quando eu mostrei para minha família, ninguém acreditou, né? Que eu tinha passado. Eu tive que mostrar o jornal na época, mostrando. E aí, todo mundo acreditou. E acabou que eu fui um dos melhores alunos da faculdade, né? Eu acabei sendo laureado aí no final do ano como um dos melhores alunos. Porque eu acho que tudo tem seu tempo, né? A gente na vida, às vezes a gente fica procurando botar pressa em todas as coisas, querendo sucesso, querendo ser bom nisso, mas a verdade é que tudo tem seu tempo, né? Então, Verdade. meu tempo de estudo chegou, eu estudei, me formei, e aí eu consegui um estágio na Oi. Justamente aí, durante o processo de que eu estava na faculdade, eu consegui esse estágio na Oi. Na época era Rubens Passas, que era o, era o diretor, né, da Sim. Oi. E aí
Eu lembro que eu fiz entrevista com ele, fiz entrevista com Dora, lembra de Dora Lembro, do RI? Fiz entrevista com lembro. Dora, com Lúcia, porque aí eu fui trabalhar em relações institucionais. Eu E acho que aí pronto, Aham. aí Eu pronto, acho que foi minha carreira. eu tenho ela aqui no Instagram. Dorinha, Vou né? mandar pra ela agora. Chama Aí, ela aí, chama se ela ela aí. ver, já chamei. É, e aí, pronto, aí fiz minha carreira toda ali. Trabalhei inicialmente com relações institucionais, ajudando o marketing, né? E marketing institucional ajudava tudo, né? O estagiário já sabe, faz tudo e é ocupado por tudo. E aí eu trabalhava com marketing, com imprensa e com a Anatel. E aí depois, aos poucos, eu fui migrando para a Anatel, trabalhando com o Itamar. Itamar se aposentou e eu fiquei responsável pela agência, pelo trato com a agência nacional, né, de telecomunicações. Então o que aconteceu foi que um dia eu tinha que levar uma documentação na Anatel e eu entrei no táxi junto com a Ana Vinagre, não sei se você lembra dela. Lembro. Entrei no táxi com a Ana e Ana ela ia saltar um pouquinho antes, que ela ia entregar um documento em um cartório e eu ia para a Anatel, que ficava ali na mesma rua. Uhum. E aí quando eu sentei, que eu botei o braço na porta do carro, meu braço caiu. Aí eu Não. botei de novo, o braço caiu. Aí daqui a pouco minha perna direita começou a ter espasmos musculares, né? Pá, 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 pá. E eu aí, meu Deus, eu olhei assim, aí veio aquela pressão na nuca. Isso da porta dali de onde a gente trabalhava até até a portaria do prédio. E aí passou. Eu digo, pô, de repente eu tive um mal-estar, né? Não Sim. imaginei que fosse nada mais grave. Porque nessa época eu tinha deixado as artes marciais, né? Eu já tinha sido campeão sul-americano, campeão brasileiro de kickbox, tá? Mas tinha deixado as artes marciais para começar a fazer triatlo. Então eu estava treinando para fazer um Ironman. Então isso foi numa terça-feira, só que no domingo antes eu tinha treinado bastante toda semana. E no domingo eu tinha feito a minha maratona, onde eu até tinha batido meu recorde na prova, né? Eu corri bem forte. Então eu pensei que eu podia estar num processo de overtraining. Sim. Aí o que aconteceu? Quando chegou na porta da Anatel, eu tive o segundo sintoma. E eu quase caí no chão. Aí eu tinha um carro assim perto, eu me segurei no carro. Eu aí comentei com os amigos lá da Anatel e tal. O pessoal, rapaz, vai no médico ver isso e tal. Eu fiquei meio assim, né? Meio bolado, mas ao mesmo tempo, assim, que eu tô treinando para um Ironman. Tinha 32 anos na época, né? Relativamente jovem. É, o que é que podia ser? Não podia ser nada, né? Aí voltei pra Oi e eu conversei com Rosana, que era secretária de Lira, né? Aí Rosana disse, Ricardo, meu marido teve um problema de AVC e ele teve esses sintomas. Só que ele ficou com sequela. É bom você ir no médico, tá? Aí me botou medo. Eu aí fui no médico. Aí resumindo a história, de noite eu tive outro sintoma. E aí no outro dia eu fui no médico e aí eu tive 3 AVCs. Na verdade, eu estava sofrendo 3 AVCs. Descobriram, fiquei internado no hospital mais de 7 dias. Me viraram de ponta cabeça, fizeram todos os exames e descobriram que eu tinha um problema congênito no meu coração. Então, assim, sempre que eu lutava, que eu fazia esporte e tal, eu cansava um pouco rápido, assim, eu ficava meio tonto. Mas eu pensava que era porque eu tinha muita força e não tinha resistência. E na verdade não era isso. A verdade é que eu tinha um buraco no coração, onde o sangue venoso cruzava com o sangue arterial. E isso gerou coágulos que foi para o cérebro. E eu tive que botar uma prótese no meu coração. Eu tive que passar por um procedimento, por um implante de uma prótese, que é uma prótese para fechar esse buraco do coração, né? E aí, durante todo esse processo, foi um processo de desconstrução, né? Desconstrução completa do meu falso eu, né? Do eu que eu acreditava que era eu, né? Daquela pessoa que fazia as coisas por necessidade de autoafirmação, né? Eu sou o filho único e o filho do meio. Não, perdão. Eu sou o único filho homem e o filho do meio. E o filho do meio, ele tem um pouquinho ele sofre um pouquinho, né? Porque o caçula é o caçula, o mais velho é o primogênito, sabe o que faz, e o do meio fica meio perdido naquela situação, e ainda mais sendo homem. Entendeu? Você tem E quantas irmãs?
Eu tenho duas irmãs. Eu tenho uma mais nova, Vanessa, 7 anos mais nova que eu, e tenho Karina, que é 2 anos e meio mais velha. É porque E eu por tenho uma parte de irmã. pai, eu tenho mais dois irmãos, por Ah, parte de pai, que são mais novos. entendi. É porque eu tenho um irmão também que é do meio, só que eu tenho duas irmãs, quer dizer, sou eu e mais uma, aí vem meu irmão que é do meio, depois vem mais duas. E o bichinho sofreu, viu? Não, o filho do meio ele é meio complicado, porque ele nem é o novinho, que é o caçulinha, e nem é o maior, que é o responsável. E ainda mais sendo homem, minha mãe dava muita atenção, não julgo ela, claro, mas é normal dos É pais, né? Dar normal. muita atenção para as meninas. Eu, como sempre fui muito despavilado também, muito, muito independente, e fazia minhas coisas mesmo, e muita tal. Talvez eu não preocupasse tanto minha mãe como minhas irmãs. Eu preocupava minha mãe em relação tipo assim, a ser muito traquino. Sim. Mas em relação à saúde, essas coisas, eu sempre fui um menino, né, entre aspas, saudável, que não tinha nenhum tipo de problema nem nada. Então a atenção era mais nas meninas, né? Então, eu tinha muito essa coisa de necessidade de autoafirmação, de querer aparecer, de querer chamar atenção. E eu fazia tudo em volta do meu ego, né? Então, era muito uma coisa muito egocêntrica. E nesse processo de desconstrução do meu falso eu, foi que eu fui descobrindo quem era Ricardo. E esse é um processo doloroso, né? É muito doloroso, porque você está acostumado a se identificar com as máscaras que você cria, né? Uau. Nós criamos máscaras para nos defender da sociedade, né? Ou assumimos papéis que a gente gostaria de assumir, mas que na verdade não é a gente. E quando a gente passa por uma situação assim de quase morte, quando a gente passa por uma situação ou de uma pessoa muito próxima, ou com a gente mesmo, ou um trauma muito grande, essas máscaras caem, né? Caem completa. E aí a gente tem a oportunidade de se olhar no espelho. E aí foi aí que eu vi que não é que eu estava fazendo errado, mas que eu não estava, porque eu acho que nada é errado na vida, tudo é aprendizado, né? Mas eu estava fora do meu propósito, eu não estava indo em direção ao meu propósito, porque como é que você pode encontrar o seu propósito se você não está sendo você mesmo, Uau. Caraca, você disse tudo agora. né? É isso E aí. aí, e aí não tem como, você não vai se encontrar nunca, né? Você vai estar procurando fora o que está dentro de você. Uau. Eu E, tenho dito e tanto isso, Ricardo, assim, sabe, nas minhas lives. Eu sempre exatamente. digo assim, eu digo, a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Ou a E o gente ser aprende, humano, exatamente. existem 5 tipos de identidade. A primeira é a que Deus disse quem eu sou. Quando eu nasci, foi me dado um propósito de vida. E Deus disse quem eu era. Só que muitas vezes as pessoas esquecem disso, por conta das crenças que elas vão vivendo durante a vida. A segunda identidade é como eu acho que eu sou. A terceira, desculpa, a segunda é como meus pais disseram que eu sou. Que eu A, sou. te, a terceira é como a sociedade diz que eu sou, o meio cultural diz que eu sou. A quarta é como eu acho que eu sou e a quinta é como os outros me veem. Então as pessoas, Claro. ao invés delas focarem no que Deus disse que ela era e viver o propósito, começa a se preocupar com o que o outro fala e muitas vezes vive uma vida que não é ela, não é dela, é uma vida sem propósito, é uma vida buscando felicidade no externo, quando na verdade tudo que você precisa está dentro de você. Tá Só que dentro. muitas vezes você não Exatamente. sabe. Porque quando você viveu lá do 0 aos 12 anos na sua infância, foram instaladas crenças em você. E o pai mais a mãe, querendo acertar, eles erram. Porque o filho não nasce com manual de instrução. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. E não vem com o manual Exatamente. dizendo, ó, se o menino chorar, eu vou fazer isso. Como é que eu sei se ele tá com fome, se ele tá com cólica? Não sabe. E aí vai fazendo, achando que é certo, e muitas vezes instala bloqueios na criança e a criança cresce. Quando chega na vida adulta, ela não lembra do que aconteceu na infância, mas tá tudo aqui, ó, Claro. no Tá tudo armazenado. subconsciente. E aí, quando acontece, como uma história sua, por exemplo, de você passar por um forte impacto emocional, que é isso que a gente chama um trauma, Uhum. ele é um forte impacto emocional. Você faz, opa, o que está acontecendo? Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo da minha vida? Porque geralmente é assim, quando a pessoa sofre uma perda de um ente querido, ou quando, como você mesmo disse, acontece algo com você, você faz, peraí, tá tudo errado. E Claro. agora? O que eu vou fazer? Mas Exatamente. só um minutinho, Não, tem um você, monte de gente aqui. Diga. eu vi aqui um monte de gente falando aqui. Eu não queria te Tô interromper aí, fã. Fernando de Luque.
Aí, grande amigo também. É isso aí, sou fã desse cara, ó. Zé, meu É, querido. Zé, eu tô tem uma conversando com um galera aí. atleta. Zé também atleta, jogador. Gente, quem chegou agora, seja bem-vindo. Eu tô conversando com o Ricardo Serra Vale, um amigo meu que trabalhou comigo na Oi. Hoje atleta, mora na Espanha, não tá mais aqui. Então vão chegando aí, vão chegando, vai chamando mais gente para escutar essa história de superação, que a história é top. E Edja, minha linda, senti sua falta também ontem. Sim, mas vamos lá. Eu te interrompi, mas vamos Então, continuar. Ah, não, não, tá ótimo. Então, o que é que acontece? Aí, meu irmão aí, Brunão aí, ó. Bruno, meu irmão aí participando também. Então, show. assim, então o que acontece? Quando eu passei por todo esse processo, eu ficava me perguntando, né? Por que isso está acontecendo comigo, né? Por quê? Por quê? Porque a gente sempre se pergunta, né? E Sim. eu sempre fui muito questionador em minha vida, né? Eu sempre quis saber. é, eu sempre fui um buscador, né? Então, tipo assim, eu sempre estudei muito as religiões ocidentais, orientais, a maioria é oriental, né? Mas sempre estudei Uhum. todas as religiões, sempre gostei muito do budismo, do catolicismo, do espiritismo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei muito, né? E eu ficava buscando, tentando buscar a resposta aí, né? Dizendo, pô, mas por que está acontecendo? Minha mãe, ela achava assim, Ricardo, isso são sinais. Você tem que diminuir o seu ritmo. Tudo que você quer fazer tem que ser mega. Se você quer lutar, você quer ser campeão mundial. Quer fazer uma coisa, você tem que ser o melhor. Se você quer fazer triatlo, você tem que fazer o Ironman. Por que você não faz um triatlo menor, sabe? Então minha mãe sempre dizia que eu tinha que diminuir meu ritmo. E eu comecei a me fazer todas essas perguntas. Será que minha mãe está certa? Será que essas pessoas estão certas, tal? Só que aí eu descobri três coisas, né? Que são extremamente importantes, assim, quando a gente quer falar de propósito, né? Então, quem quiser, quem ainda não encontrou o seu propósito aí, quem ainda está aí em busca, tal, porque não é todo mundo que nem conhece seu propósito, né? Então, eu É, vou dar três dicas para vocês. manda. Ó, Primeiro, antes de você falar, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu digo, gente, não sejam alvo na vida de vocês. Aproveita a oportunidade. Porque eu digo o seguinte, Ricardo, o alvo é aquela pessoa que fica parada, recebendo informação de esperando. tudo que é lado e não se movimenta. E aí é metralhado, aí fica olhando televisão, vendo notícia ruim, com medo de morrer, com medo de pegar coronavírus. Tem gente Exatamente. que tá numa neurose. Eu acho sim, tem que ter os cuidados? Tem. Todo mundo tem que ter cuidado. Mas todo mundo vai ter esse negócio, não vai ter por onde correr. Tem gente que teve e nem sabe que teve, que não aconteceu nada. O que não Só deve é. focar no problema, tem que focar na solução. E aí eu Exatamente. sempre brinco dizendo que eu lanço flechas aqui o tempo inteiro. Então eu digo, agarre sua flecha, mire no alvo e vá em busca do seu sonho, do que você quer ter para Proativo. sua vida, do seu propósito. Então a dica importante, anota Exatamente. aí, viu, galera? Vamos lá, manda bala aí. Com certeza. Aí então, tipo assim, a primeira coisa é, o que é que você queria ser quando você era criança, Uau. né? É a primeira dica. Por quê? Como você disse bem aí um pouquinho antes. Quando a gente é criança, a gente ainda não está sob a influência da sociedade. Então as pessoas ainda não estão dizendo para você, o que é que você quer ser? Aí você fala assim, exemplo, eu quero ser bombeiro. Bombeiro é uma profissão linda, né? Eu não estou falando mal do bombeiro, muito pelo contrário. Eu quero ser bombeiro. Aí já vem outro falando, mas bombeiro, você vai se arriscar, você pode morrer, para que ser bombeiro? Né? Aí vem o outro, bombeiro não ganha bem, né? É uma profissão que não ganha tão bem, e você está se arriscando. Aí você começa a sofrer essa influência da sociedade e você acaba se desvirtuando do seu caminho. A questão não é você ser bombeiro, é o que fazem os bombeiros. Essa é a pergunta. Ajudam pessoas, salvam vidas, não é isso? Quais são as profissões que fazem o mesmo? Aí você tem que refletir. Um psicólogo, um médico, né? Quais são as pessoas que fazem o mesmo que os bombeiros fazem, né? Então, depender do que você queria ser quando era criança, você já tem aí meio caminho andado. A segunda questão se dinheiro não fosse problema em sua vida, se a gente não vivesse nessa busca frenética de dinheiro, se a gente fosse uma pessoa muito rica, exemplo, você herdou um dinheiro, é milionário, o que é que você ia fazer de trabalho? A que você se dedicaria? Mesmo que fosse como um hobby, o que é que você faria de sua vida? Aí já tem um outro caminho, né? E o terceiro caminho é, quais são seus dons e talentos? O que é que você faz bem?
O que é que você gosta de fazer? Então muita gente fala assim, eu queria ser jogador de futebol e tal, mas eu já tenho 40 anos. Cara, você pode ser um técnico de futebol. Você pode ser um preparador físico de futebol. Você pode ser um empresário de futebol. Dentro do futebol tem um ramo enorme que você pode trabalhar ali. Né? Você pode ensinar crianças a jogar futebol e a cumprirem com um sonho que de repente você não pôde cumprir por diversas coisas, mas você pode ajudar pessoas a cumprirem com seus sonhos, entendeu? Então, tipo assim, essas 3 dicas, ela te dão um direcionamento, né, pro seu propósito. E aí, foi o que aconteceu comigo. Passei 6 meses me recuperando do implante da prótese cardíaca, né? Porque o coração tinha que fibrosar a prótese. Criar uma fibrose para a prótese não se mover e eu morrer, né? Então foi um Enquanto isso, período. você não podia fazer nada. Totalmente Aí, parado. assim, depois de um mês do implante da prótese, eu podia. Aí foi escalonando, né? Eu só podia fazer qualquer tipo de exercício a 60% da frequência cardíaca máxima e não podia ser exercício de impacto, porque eu estava tomando anticoagulante, então o sangue estava muito fino. Se eu sofresse um impacto, eu podia ter hemorragia. Aí depois foi a 60, 70, 80, 90, 100%. Isso com 6 meses com a prótese. 2 meses depois, que eu estava recuperado, tudo meu girou em torno da Oi, viu? Tudo. 2 meses depois de recuperado, eu estava treinando já pro Ironman, já estava, eu digo, pô, vou voltar a fazer o Ironman, vou voltar a fazer o Ironman e tal, e treinando, fiz a mais grande de Salvador, a travessia, tal, e agora eu vou estar. Eu fui inventar de jogar futebol aí lá no campo da Oi. E eu fui dar um carrinho, meu pé entrou no buraco, eu passei por cima do pé. Nossa! Eu já tinha quebrado meu tornozelo esquerdo 2 vezes antes, eu já tinha um pouco de instabilidade nesse pé. E eu quebrei meu tornozelo em 6 lugares diferentes. Os ossos, eles se partiram como quebra-cabeça. Meu pé, quem tava lá da Oi, eu não sei se alguém tava aí, eu acho que Yugli estava, não sei se ele tava no bar, eu acho. Meu pé virou praticamente assim pro lado, Campo quase sempre. Triste, aquele tá dizendo aqui, ó. Campo Triste. Eu não sei como é que você Pois joga. é. Olha quem tá aqui, Marli, que coisa linda! Ó, Tudo bom? Marli, meu pé virou completamente pro lado. Eu fiquei esperando o sangue vir no pé, porque eu pensei que tinha sido uma fratura exposta, né? E Nossa. acabou que não foi fratura exposta, mas eu destruí minha perna. Aí o sonho do Ironman foi por água abaixo, né? Porque aí eu fui pro médico, tive que passar um ano sem botar o pé no chão, porque eu tive que tirar a cartilagem do joelho para implantar no tornozelo. Tive que botar 5 próteses na perna. Eu perdi eu tenho 40% de limitação no pé. Eu não consigo fazer esse movimento completo, inicialmente por causa dos parafusos e depois por causa de uma grande artrose que fez na perna, né, no pé. Então hoje quando eu pratico esporte eu sinto muita dor, é como se fosse uma facada na perna, mas eu tive que aprender a conviver com isso, né? O médico disse que eu não poderia caminhar mais sem muleta. Foi foi bem impactante em minha vida. Aí vieram as perguntas, o porquê, depressão. Foi um momento completamente louco em minha vida, né? E É. aí eu fui preocupado com o emprego, porque teve que vir uma pessoa de fora, né? Bruno veio de Recife, se eu não me engano, para ficar no meu lugar durante muito tempo. E foi brabo, viu? Foi realmente brabo. Até que eu voltei a treinar de novo depois disso, aí eu voltei a nadar, fiz mais 2 vezes a mais grande de Salvador, e aí minha história tomou uma dimensão, né? Aí muitas pessoas começaram a dizer assim: poxa, Ricardo, pra mim era normal, eu vou te dizer, Dé, pra mim era normal. Tipo assim, era olhar pra frente sempre, não vou ficar olhando pra trás. Tive um período mal, engordei mais de 20 quilos, fiquei obeso mesmo, nunca tinha ficado obeso em minha vida. Foi complicado, mas eu fui seguindo pra frente, sem psicólogo, sem nada. Uau. Apesar de que eu necessitava, né? Mas a gente foi tocando pra frente. E algumas pessoas têm esse espírito, né? De ir pra frente e não ficar remoendo muitas coisas. Mas eu ficava só me perguntando, né? Por quê? E no final, quando eu fiz a última mais grande de Salvador, aí fizeram uma reportagem comigo na televisão. E essa reportagem teve uma repercussão grande. E aí eu comecei a receber um monte de mensagem de pessoas: poxa, Ricardo, sua história me motivou. Poxa, você teve 3 AVCs, tem uma prótese no coração, 5 próteses na perna, e você fez a mais grande de Salvador, e eu aqui reclamando
porque tenho que acordar às 6 horas da manhã para nadar, Uau! né? Aí começou essa coisa a gerar. E aí foi aí que eu disse, meu Deus, tudo isso que aconteceu comigo foi para me mostrar qual era o meu propósito de vida. Uau! Que era, através do esporte, quando eu era criança, eu queria ser um super-herói. Aí vem a Aí história. vem a história Quando eu era da criança, infância. quando eu era criança, eu queria ser super-herói. E o que é que fazem os super-heróis? Né? Utilizam seu corpo, suas habilidades, não necessariamente voar, mas utilizam suas habilidades para ajudar as pessoas, para fazer o bem, tem compaixão, não é isso? E Exato. aí vem aquela história. O que é que eu faço bem? Muito bem o esporte. Eu sempre tive uma cabeça muito boa, então eu pratico meditação ativa durante a prática esportiva, eu consigo fazer, entrar em modo avião, eu boto a mente em modo avião, com isso eu não desperdiço tanta energia e eu consigo fazer coisas, que a gente vai contar mais um pouquinho na frente, que, que, que muitas pessoas não fazem, não é porque não podem fazer, é porque não conhecem essa técnica, né, de colocar a mente em modo avião para economizar energia. Tô E precisando fazer aí, isso, viu? aí eu disse, ponto, pronto, qual é o meu propósito de vida? É ajudar as pessoas a reconhecerem seu propósito, né? Isso, E nunca desistirem de seus sonhos, exatamente. utilizando o esporte como veículo, né? Show. Como meu veículo de comunicação. Então, a partir desse dia, eu consegui fazer o Ironman em 2013, né? Então, eu consegui fazer esse Ironman, que foi fechou um grande ciclo em minha vida. E a partir desse Ironman eu comecei a fazer desafios solidários para ajudar tanto causas sociais como causas ambientais. Né? Então, eu tenho um outro problema congênito que eu não posso ter filhos normais. Eu nasci sem a vesícula. Esse problema do coração, eu tenho 3 problemas congênitos. Né? É esse do coração. Eu tenho um rim que é ectópico, que ele é assim na frente da bexiga. Ele funciona normal, mas ele é deslocado. E eu nasci sem a vesícula seminal. Então, tipo assim, eu produzo espermatozoide, só que ele não sai. Então, eu só posso ter filho por fertilização in vitro. Então, eu e minha esposa, a gente tentou 3 vezes, não conseguimos. Então, todos os meus projetos hoje são para ajudar crianças também, Meu Deus. entendeu? Então, é ressignificar. Então, hoje, meus filhos são os meninos dos projetos que eu ajudo, entendeu? Quando eu era presidente da Federação de Artes Marciais, a gente criou um projeto chamado FEBAN na comunidade, que a gente ajudou mais de 2.000 crianças a se formar. Muitas delas se formaram em faixa preta e hoje têm a sua profissão e dão aulas no mesmo projeto, que ainda continua, estamos aí reativando, estamos aí, eu daqui estou tentando reativar o projeto aí para voltar a crescer, né? Mas eu sempre tive essa coisa com criança, sabe? Essa coisa de querer ajudar. E foi o start, foi depois que aconteceu isso tudo, né? Que eu disse assim, pronto, eu vou me dedicar a isso. Então, hoje eu faço palestras, né, motivacionais, né? Eu trabalho fazendo essas palestras para instituições beneficentes, eu não cobro nada, né? Eu acho que é a minha maneira de ajudar. E para empresas, claro, eu já fiz inclusive na Oi, depois eu voltei lá Eu na Oi para dar lembro, uma, quando dar você uma, fez essa uma palestra, eu palestra. tava lá, eu lembro. Exatamente. E aí contando um pouquinho dessa história e vieram outras histórias depois, né? Então, hoje, eu sou duas vezes recordista brasileiro, né? Eu fiz antes de vir para cá, para a Espanha, eu fiz um desafio que era pela preservação dos oceanos e da Baía de Todos os Santos. Então, nesse projeto, foi um projeto de 1 ano, eu fiz 5 desafios intermediários, né? 4 intermediários e o desafio principal. Então, o primeiro desafio, eu dupliquei a travessia Mar Grande de Salvador. Eu fiz ida e volta nadando, né? Fui a segunda pessoa a fazer isso na história, né? Depois eu nadei 30 quilômetros no Rio São Francisco, né? De Peneda a Piaçabuçu, pela preservação do Rio São Francisco também. Depois eu nadei 24 horas na piscina, sem descanso, utilizando a meditação, com toda uma equipe de fisiologistas, de médicos me avaliando para saber como eu conseguia fazer isso. Né? E a gente provou o poder da mente, o poder da concentração da meditação na prática do esporte também. Depois eu nadei do Farol de Itapuã até a Ponta do Maitá, foram 33 quilômetros nadando. E o último desafio, que até hoje nunca ninguém conseguiu fazer, foi nadei da Praia do Porto da Barra até a Ilha de Morro de São Paulo. Foram 62 quilômetros nadando
em mar aberto, 22 horas nadando, e com tubarão, teve visita de tubarão, nadando por toda a noite. Foi complicado, mas em 2015, em 19 de dezembro de 2015, eu consegui fazer esse desafio. E esses projetos todos que eu fiz, todos estão na minha página do YouTube, eu tenho um documentário de tudo. Então a gente fez documentários, produzi documentários para registrar esses momentos, né? Então, tem outros projetos, mas deixa eu deixar você falar um pouquinho também, porque senão só eu falo. Caraca, eu tô encantada. Assim, eu já sabia dessa história, mas esses detalhezinhos, assim, os pormenores, eu não tinha conhecimento. Meu Deus, eu tô impressionada, viu? Parabéns aí. E escutando essa história de superação, eu fico vendo como tem pessoas que têm a saúde perfeita, tem coração que funciona, pode gerar filhos, não tem nenhum tipo de problema e se vitimiza, se lamenta e não olha para frente. E assim, tem duas coisas aqui que eu quero falar. Uma é o que eu chamo que a gente chama, na verdade, né, no trabalho que eu faço. Eu sou, para quem está chegando agora, que não me conhece, que veio aí da audiência do Ricardo, eu sou Master Coach, eu sou analista de perfil comportamental. E eu atendo pessoas individualmente. Eu tenho um projeto também, um programa que daqui a pouquinho, quando acabar aqui, eu vou correr, que começa às 7 horas. Tem até as meninas que fazem o trabalho comigo, estão aqui, as minhas coaches. Eu atendo pessoas tanto em grupo quanto individual. E a gente sempre fala o seguinte, existe uma regra 10-90. O que é isso? 10% é o que acontece com você. 90% é como você reage ao que acontece. Então, assim, você passou por um problema de saúde grave e, no entanto, você teve os momentos, que é normal, é natural, e é algo que a gente fala assim, viva o luto. O luto não necessariamente é quando uma pessoa morre, mas é quando você tem um problema. Pode ser um problema grave, um problema sério, você tem que viver aquele momento, entender. Eu, Ricardo, durante muito tempo na minha vida, eu me perguntei, eu fiz muitos porquês que isso está acontecendo comigo. E depois de ler um livro que para mim foi assim uma metáfora chamado Picos e Vales, eu entendi que eu não deveria mais perguntar o porquê, e sim aprender com cada situação. Do que é que eu posso tirar de aprendizado disso daqui? E aí trabalhar em cima do aprendizado e em busca do que realmente eu quero para minha vida. E durante esse processo, várias coisas aconteceram comigo também, nada tão grave assim quanto você, mas eu descobri o meu propósito de vida. E o meu propósito é ajudar pessoas. Então, quanto mais pessoas eu puder ajudar, eu vou estar fazendo esse trabalho. Fiz transição de carreira e já estou há um ano aqui nessa caminhada, fazendo um trabalho muito voltado para pessoas. E engraçado que você foi falando, eu fui recordando. Eu sempre gostei de gente. Eu sempre gostei de ajudar o outro. Eu sou uma pessoa que, quando você me pede algo, é muito difícil eu dizer um não. Geralmente eu digo sim. Às vezes eu deixo de fazer para mim para fazer pelo outro. E eu não consegui entender por quê. Então, depois de estudar perfil de comportamento, eu descobri o meu perfil e o porquê de gostar tanto assim de pessoas e fui em busca do meu propósito. Então, voltando, você entendeu e o que você fez? Eu vou tirar de aprendizado disso daqui e não vou ficar preso ao passado. Porque 60% a gente precisa ser o presente, o aqui e o agora. 10% é o passado. Eu aprendo com os meus erros. Como eu falei, a gente não perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Eu não perco nada, eu não perdi meu emprego. Eu pedi demissão, fui diferente de você. Eu fui demitida de uma outra empresa. Mas assim, você não perdeu seu emprego na Oi. O que foi que você ganhou nesses anos todos que você teve lá de Claro, aprendizado, de tudo, relacionamento? tudo. Eu E sou se muito não grato, fosse isso, talvez você estivesse até hoje lá fazendo atendimento da Anatel, fazendo a mesma provavelmente não coisa. estaria feliz porque você não tinha descoberto seu propósito de vida e não tinha seguido adiante. Então, você viveu o aqui e agora, aprendeu com o passado e com foco no futuro. E tem mais uma E, coisa e que eu quero agora, falar. e agora você me lembrou uma coisa, desculpe te interromper, mas que é muito engraçada. A gente, às vezes, os sinais, eles estão assim nas coisas mais simples. Exatamente. Você sabe quando é que eu descobri exatamente o meu propósito? Teve um Quando... dia que aconteceu isso. Foi com um desenho animado. Ó, deixa Eu eu só tava, fazer um eu tava, parêntese, só um parêntese aí você fala. Jesus usou uma mula para falar. Deus, ele usa pessoas, ele usa coisas, ele usa um tudo, desenho. Ele usou um desenho para falar com você. Mas claro, vá, volte, um claro. desenho animado. Eu Conte. tava, eu tava sentada com meus sobrinhos, né? Assistindo um desenho animado, um desenho de super-herói. Os Incríveis. Não sei se você lembra desse desenho.
E aí tava, né? O pai, ele tinha desistido de ser super-herói, né? Pela pressão da sociedade. E aí ele tava trabalhando, né? No escritório, tinha engordado, tava gordão, tal, e trabalhando atrás do computador, tal, mas nervoso, desgostoso com a vida, tal. Tava um super-herói aposentado. E aí, de repente, ele aí começou a se questionar, né? Do propósito de vida dele, do porquê, tal. Aí apareceu, aí teve algum assalto, eu não lembro bem assim, foi um assalto, alguma coisa, que ele ficou naquela coisa, eu vou ajudar, e foi e ajudou. E aí quando ele ajudou, ele aí descobriu, né? Ele disse, poxa, eu não posso fugir do meu propósito. Eu Caramba. não posso fugir de quem eu sou isso, né? E foi aí que me veio o estalo. Digo, por que eu faço tanto esporte? Por que eu amo tanto esporte? Né? Porque eu tenho essa coisa por fazer esporte e querer ajudar as pessoas. Né? E foi aí que eu disse assim, poxa, não adianta eu querer fazer outra coisa. Né? Não adianta. Claro que às vezes a vida bota a gente em situação, exemplo, tem gente que não consegue, exemplo, por tantos compromissos que tem com família, com isso e aquilo, tipo assim, largar tudo e partir para uma outra carreira. Esse é um processo que você tem que fazer bem estudado, devagar, com calma. Primeiro você faz essa coisa como um hobby, né? Aí você vai se dedicando um pouquinho mais de tempo a isso, até que você consiga fazer a transição completa, né? Exato. É, Então, tipo assim, você pode exercer seu propósito nas suas horas vagas, né? Como um hobby. Você pode exercer. Enquanto isso, você vai preparando uma transição, né? Se você faz qualquer coisa que seja, qualquer coisa, qualquer profissão, não existe profissão ruim, mas qualquer profissão, do que você ganha menos ao que você ganha mais. Se você faz com amor, você vai ter sucesso no que você faz. Uau, você Você disse vai ter tudo sucesso. agora. Você vai ter destaque, as pessoas vão gostar de você, vão te dar uma promoção, você vai subir nisso. Uau. Agora, se você faz desgostoso, se você não vai, você tá ali indo, você acorda todo dia, pô, vou ter que ir de novo lá pro trabalho, pô, trabalhar com planilha, pô, eu não gosto, tal. Aí você tá acabando com sua vida, É exatamente né? o que acontece. Então, você tem que ter tesão por acordar de manhã. Por mais cansado que você esteja, hoje mesmo eu trabalho com esporte. Tem dias que eu tô acabado, eu tô cansado, né? Eu tô cansado, mas eu falo assim, porra, pelo menos eu tô indo cansado a fazer uma coisa que eu gosto, Que você gosta. É. né? Tem um livro, não sei se você já leu, chamado Jeito Harvard de Ser Feliz. Você já leu esse livro? Não, não. Esse livro ele é interessante porque ele conta a história de um professor que fez uma pesquisa dentro de Harvard. E os americanos, todo americano quer ter seu filho em Harvard, quer que a própria criança já tenha esse sonho quando é pequeno e tal, de estudar em Harvard. E foi verificado que a maior parte, eu não me lembro em percentual agora, mas assim, um percentual muito grande de alunos, depois que entraram em Harvard, ficaram depressivos. Por que isso? Porque as pessoas queriam entrar em Harvard para ser feliz e não ser feliz para entrar em Harvard. Então, geralmente é o Claro, que acontece com o ser humano. O ser humano ele acha assim: no exatamente. dia que eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, no dia que eu casar eu vou ser feliz, no dia que eu tiver um filho eu vou ser feliz, e esquece de trabalhar a sua essência. Esquece primeiro ser feliz, entender o propósito, trabalhar com amor, porque aí sim as coisas vão chegar. E eu canso de falar para as pessoas que fazem mentoria comigo, ou que muitas vezes eu estou aqui falando na live, que, gente, não foque no dinheiro. Não é o financeiro. O financeiro ele vem. A partir do momento que você foca no que você ama, você faz o que você gosta, você Claro. começa a liberar uma série de hormônios no seu corpo. Porque quando você está feliz que você E sorri, atrair as energias, né? quando você está feliz que você sorri, você libera serotonina, você libera endorfina, que são os hormônios da felicidade. Quando você trabalha bem feliz, você passa a ser grato e a gratidão vai trazendo mais coisa para você. Como você, a energia, o universo conspira e as coisas vão chegando. Só que as pessoas Exatamente. vivem a pirâmide invertida. Porque existe uma pirâmide que a gente trabalha. A primeira base é o que eu ser, quem eu sou. Quem eu sou como pessoa, quem eu sou como profissional, quem eu sou como filha, como mãe, quem eu sou na sociedade. Depois, a crença de capacidade, que é o fazer. Com base em quem eu sou, eu faço. Então, quem é Ricardo hoje? Ricardo é um atleta que tem um propósito de vida. E com base nisso, você sabe que você é capaz de realizar. Então, você Claro. vai e
e trabalha a sua capacidade com seus alunos, com seu projeto solidário. E depois vem o ter. O que é o ter? Com base no que você fez, o resultado vem. Porque Claro. é uma semente que você está plantando. E quando você planta uma semente em solo fértil, ela nasce. Mas se aquele solo não estiver fértil, se for um solo desgastado, um solo cansado, não vai produzir nada. Você vai plantar e a semente não vai nascer. Então, quando você Uhum. planta uma semente em solo fértil, você ó, cresce. Claro. E é aquela coisa assim, pô, eu quero ser rico. Mas, gente, tem um ditado que diz dinheiro não traz felicidade. E aí eu quero trazer um exemplo claro que aconteceu recentemente com o cara do Santander. Gente, eu não sou. Tem um perfil de comportamento que é conforme. Thaís é conforme. Deve morrer quando eu faço essas coisas, porque eu não lembro de data. Não adianta, eu sou influente, não lembro Eu das também datas. não. Mas, Eu assim, também não lembro. recentemente, a filha do cara do Santander, o pai, ele é milionário e ele não conseguia comprar, com todo o dinheiro que ele tinha, ele não conseguia comprar o bem que ele mais precisava naquele momento, que era o ar. Porque ele estava entubado e ele pegou o coronavírus e ele não conseguia comprar. E eu canso de perguntar quantas vezes você foi grato pelo ar que você respira, por você estar hoje respirando sem ajuda de aparelhos, por ser saudável, por ter dois braços, duas pernas, por ter unha. Olha que negócio doido. É. Gente, imagine se eu não tivesse unha, que coisa horrorosa não ia ser. Se eu fosse careca, não tivesse cabelo. Então as pessoas E esquecem eu que pensei nisso, Dé, no praticar. primeiro, na primeira prova que eu fiz, depois que eu tive o AVC, né? A primeira prova que eu fiz foi a Travessia dos Fortes, no Rio de Janeiro, uma prova de natação. Eu passei a prova inteira rezando e agradecendo a Deus, sabia? Pelo simples fato de eu estar ali, de eu estar vivo Uau, e podendo praticar esporte. uau. O tempo todo agradecendo coisas que se fosse em outra época eu tava, ai, será que eu vou chegar em primeiro? Será que eu vou chegar em segundo? Qual vai ser meu tempo? Tal, não, não tenho que nadar mais rápido, tá encaixando, pô, aquele cara tá nadando em zigue-zague, tá me atrapalhando. Não, eu tava ali e aí você encaixa, você entra em estado de flow, né? Em estado de conexão, né? Aí você se encaixa, você faz uma sinergia, uma homeostase, né? Física, espiritual, com a natureza, com tudo. E sua vida muda por completo, né? É Às verdade. vezes as pessoas ficam assim em depressão por querer mudar um passado que não se muda, né? Exatamente. Ou querendo planejar um futuro que ainda é incerto. Agora eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente não sabe. Os fatos do passado a gente não muda. Os fatos. Mas a gente pode ressignificar o nosso passado. Aprender e E, ressignificar. e quando a gente ressignifica o nosso passado, a gente muda completamente a história. Exatamente. É a A gente equação, muda completamente a história dele. é a equação que eu estava falando nesse instante. É o 60% Exatamente. você viveu aqui agora. Você viveu o presente. E o 10% é o passado. Porque quem fica focado no passado é depressivo. Quem Claro. foca demais no presente acaba se tornando ansioso. E quem foca é ansioso, o futuro agora eu esqueci. Mas assim, quando você também foca no futuro, muito no futuro, é disfuncional, porque você não vive o momento. Enquanto a gente está conversando, tem milhares de coisas acontecendo ao nosso redor. E quando você não está centrado, as coisas passam e você perde. Eu me Claro. lembro que uma vez foi antes da Oi. Eu trabalhava na TIM. Um italiano chegou e fez assim: quem aqui está preparado? Porque o trem vai passar. E se você não tiver com sua mala na mão, você não vai pegar o trem. O que ele quis dizer com isso? A TIM era uma empresa que tinha acabado de chegar em Salvador, só tinha italianos e eles começaram a contratar o pessoal de Salvador e eles estavam perguntando quanto aquelas pessoas estavam preparadas para assumir uma gerência, uma diretoria e talvez até uma presidência, porque ninguém sabia qual ia ser o futuro da empresa. E, no entanto, Uhum. a empresa cresceu absurdamente. E as pessoas que estavam de fato preparadas subiram no trem e seguiram adiante. E quem não É seguir. estava, ficou lá, passou anos da vida sentado numa posição de atendimento, reclamando e ainda dizendo fulano teve sorte, apontando o dedo dizendo que aquela pessoa teve sorte. Só que na verdade, Ricardo, não existe sorte. O que existe é a boa sorte. A boa É. sorte foi o que você fez. Você pegou um momento Você está preparado extremamente, para aproveitar a oportunidade. exatamente, desafiador na sua vida, ressignificou, viveu o luto, que foi aquele momento de sofrimento, ressignificou a sua história e hoje você está longe da família, que eu imagino que deve ter sido também um desafio muito grande, você se afastar da sua família para morar fora do Brasil, mas você está vivendo um sonho, está vivendo algo que um sonho de criança
que se tornou realidade, virou um super-herói e tá aí feliz e tá aqui contando essa história linda pra gente. Deixa eu só ver aqui, que uma E, pessoa. isso foi, assim, essa vim para a Espanha, eu acho que foi um dos grandes desafios da minha vida, né? Talvez tenha sido o maior, né? Recomeçar, né? Começar do zero. Assim, a gente fala começar do zero, na verdade você não começa do zero porque você traz toda a sua bagagem. Isso. Mas você perde o seu network completo, as pessoas aqui não sabem quem é você, né? A pessoa não tem referência nenhuma. Então você tem que reconstruir toda a sua rede de relacionamento, reconstruir sua vida. Você tem uma ideia aí quando eu trabalhava aí no Brasil, eu tinha nível, né, gerencial. Aqui eu cheguei a trabalhar de salva-vida, né? Que não é uma profissão ruim, mas trabalhei de salva-vida. Eu trabalhei de tudo que você imaginar. Trabalhei na Vodafone, né? Como comercial de Vodafone, com um tablet na mão, batendo porta por porta para vender fibra ótica. Caraca. Entendeu? Então você tem que ter essa humildade sempre para poder recomeçar, para poder arrancar de novo, mesmo que você tenha que dizer assim, porra, eu saí de um patamar de diretoria, gerência e hoje eu estou trabalhando aqui, batendo porta, vendendo fibra de porta em porta. Nada, vamos, os conhecimentos que você tem estão com você. Então, aos poucos você vai sendo reconhecido, as pessoas vão vendo que você conhece, que você sabe o seu trabalho, que você tem experiência, e aí você vai. Então aqui foi bem complicado. Tanto eu como Débora, minha esposa, a gente trabalhou de tudo que você imaginar até a gente se encaixar. A gente tem 4 anos aqui. Hoje a gente está se encaixando, né? Hoje ela está bem, eu também estou bem. Estou abrindo agora a minha academia de artes marciais aqui também. Então a coisa está se encaixando. Aí aqui na Espanha eu também fiz alguns desafios solidários, né? Eu dei continuidade ao meu trabalho aqui. Então aqui o primeiro desafio que eu fiz foi para ajudar uma escola aí em Salvador. Escola Dom Edilberto de Quemborg, que ajuda crianças carentes. Essa escola ela funciona no bairro de API, na comunidade de Nova Divinéia, que é uma das comunidades mais violentas de Salvador. E essa escolinha ela atende 137 crianças do primeiro ao quinto ano, grátis. E essa escola, ela é um oásis no meio de uma favela muito, muito complicada, essa vida nessa favela. A maioria das crianças, os pais ou estão mortos, ou vivem com tios, e a escola funciona em tempo integral para tirar as crianças da rua. E essa escola não tinha uma quadra de esporte, ela tinha só uma área aberta, sem teto, de chão batido, né, pequena, assim, de 12 por 12 metros. E aí eu tenho um amigo que ele é um dos diretores dessa escola, um dos diretores solidários, né? Ele não ganha nada para ser diretor da escola, ele está ali ajudando. E ele me apresentou a escola. E eu disse, rapaz, eu vou construir uma quadra de esportes para essas crianças. Eu vou construir o teto, vou botar o piso, vou pintar a quadra, vou botar trave de futebol, vou botar coisa de basquete, de vôlei, de tudo. Vou fazer. Sem um dinheiro no bolso. Meu Deus. Não tinha dinheiro. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí é o que eu falo, que quem quer, faz. Quem não quer, encontra uma desculpa. Então, a gente tem que criar ferramentas para a gente fazer as coisas acontecerem. Então, o que é que eu fiz? Montei um projeto. Eu disse, tá. Mandei fazer um monte de pulseirinha solidária, de silicone. Cada pulseirinha custava 2 euros, né? Aqui na Europa, claro. E tudo foi vendido, quase tudo foi vendido aqui. Pulseirinha 2 euros, camisa 20 euros. E fiz 3 desafios. Nadei 30 quilômetros na piscina. O segundo, eu pedalei 716 quilômetros na spinning durante 24 horas. E depois eu fiz um Ultraman, que é 2 vezes mais que o Ironman. Isso foi em 2018. Então, durante todos esses eventos, a gente cobrava entrada para a pessoa nadar, cobrava entrada para a pessoa pedalar, vendia camisa, vendia... Conseguimos o dinheiro, juntamos 5.000 euros. E em outubro eu tive aí em Salvador e a gente inaugurou a quadra de esporte das crianças. Uau, 137 crianças. top. Então, tipo assim, foi uma história belíssima, assim, né? As crianças me beijando, chorando, me abraçando. Recebi um monte de cartinha que eles Oh, me desenhavam como um super-herói, oh, Deus, com que capa e lindo. tudo, né? Pra você ver como são as coisas, né? E até hoje, todos os eventos que eles fazem na escola, eles me mandam foto e tudo acontece nessa quadra. Depois vocês podem ver as fotos no meu perfil do Facebook, tem, e no YouTube tem os documentários contando essas histórias.
Depois eu fiz um outro desafio a gente conseguiu comprar bicicletas para as crianças na Índia irem para a escola, porque eles viviam num povo, era um projeto da Fundação Vicente Ferrer aqui da Espanha, e eles estavam com dificuldade de conseguir juntar a quantidade de bicicletas para essas crianças dessa comunidade irem para a escola, que a escola ficava a 40 quilômetros da localidade deles, né? Então juntei um monte de amigo aqui, a gente fez uma saída de bicicleta solidária, cobrei aí um dinheirinho para eles, para cada um doou, e a gente conseguiu comprar um monte de bicicleta, e agora recentemente foi feita a entrega dessas bicicletas. E o Uau. último desafio que eu fiz, que foi agora em fevereiro, eu entrei pro livro dos recordes, pro Guinness Book, Caraca! né? Eu descobri que tinha um personal meu, que eu dou aula de personal para ele, tem uma sobrinha que sofre de uma doença rara por acumulação de ferro no cérebro. Então é uma doença neurodegenerativa que não tem cura, né? Então as crianças, elas infelizmente vêm a óbito, mas existe uma pesquisa que já estão dando sobrevida para essas crianças através de um coquetel de medicamentos. Então essa associação, ela atua no mundo todo, inclusive no Brasil ela ajuda, mas a sede dela é aqui na Espanha. E eles precisavam de visibilidade e dinheiro para também para investigação. Aí eu criei um projeto e nesse projeto era bater no saco de boxe com socos e chutes durante 24 horas. Gente, olha, E a regra do, eu faço olha, boxe, eu imagino, viu? e a regra do Guinness, eu não podia ficar mais de 2 segundos sem bater no saco. Meu Deus! Eu não podia dar mais de 3 socos sem dar um chute. E não podia dar mais de 3 chutes sem dar um soco. Cara, Eu só tinha 5 minutos de uma em uma hora para ir no banheiro e voltar. Né? Era a única coisa que tinha. E aí foram 123.960 golpes no saco. meu, E a gente conseguiu entrar aí para o livro dos recordes e ajudamos aí, arrecadamos um montão de dinheiro, demos bastante visibilidade, ficou mais de uma semana no metrô aqui de toda Madrid, todas as televisões falando sobre o desafio, cobertura ao vivo das televisões. E foi o último desafio que eu fiz, né? Aí depois já veio aí essa onda de coronavírus e tudo um pouquinho mais para frente. E cara, agora a gente está aqui em casa engordando um pouco. caramba, deixa eu ver que horas são. Faltam 3 minutinhos para acabar. Nossa, É... Ricardo, eu tô impressionada. Eu já vou ter que fazer outra live com você. É muita história. é... Olha quem entrou aqui. Sinara, minha linda, boa noite, seja bem-vinda. Nied, eu sou moradora do IAPI e no meio de uma guerra social contra o tráfico e é um alento para as crianças. Para as Parabéns. crianças, parabéns. Show. Nied Isso já aí. conheceu aqui, me seguindo, virou minha seguidora aqui das minhas lives. Aí, Meli. Deixa eu ver aqui, Ela deve Dani. conhecer a escolinha, a Deve Dona de Bé. conhecer. Dani botou aqui, você é maravilhosa, Dé. Eu percebi isso quando eu trabalhei com você na Oi, sempre procurando conversar conosco, inclusive na parte pessoal. Ô, meu amor, obrigada. Lembro com muito carinho dessa época. Perdi minha mãe nesse tempo e você me ligou, muito carinhosa. Oh, que coisa linda! Deus te abençoe, obrigada. Às vezes a gente faz as coisas assim pelo outro sem esperar nada em troca. Aí recebe uma mensagem dessa, eu fico muito feliz. É. Ó, já pitou o tempo aqui. Ninguém merece. As mensagens que eu recebo até hoje, né, das pessoas, assim, quando vem meus documentários, né, no YouTube e tal, é muito gratificante você saber. Eu acho que você viver uma vida só para você e para sua família é um pouco egoísta, sabe? É o mínimo que você pode fazer. Mas o que é que você pode fazer além? Né? Se você viver sua vida inteira e você ajudar a mudar a vida de uma pessoa para melhor, eu acho que sua vida já valeu a pena. É isso aí. Uau. Né? Ricardo, deixa eu só te agradecer antes que acabe. Gratidão por você ter vindo falar A comigo. você, Foi minha uma amiga. honra escutar essa história linda. Eu vou tentar salvar essa live. Eu não sei se eu vou conseguir, porque às vezes o Instagram agora com esse negócio de salvar no IGTV não tá ficando. Mas eu vou tentar salvar. Eu quero agradecer também essas pessoas que acompanharam a gente aqui, que pararam um tempinho aí para nos ajudar. E eu deixo os últimos Maravilha. 40 segundos para você encerrar. Ah, não, eu que agradeço, assim, pelo nosso bate-papo. A gente já tinha algum tempo que nos falava, mas demonstra que você é uma pessoa já super preparada, tem muito conhecimento, né? Uma pessoa que tem muita empatia, né? Com o seu público, com tudo. E eu tenho certeza que você está alinhado aí com o seu propósito e que você
vai continuar tendo muito sucesso e ainda mais sucesso do que você já tem, né? E Obrigada. falar para as pessoas isso, né? Deixar essa mensagem que nunca desistam dos seus sonhos, nunca é tarde para sonhar, né? Nunca é tarde para seguir em busca dos seus sonhos, mas uma coisa é importante, você tem que